Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu me chamo Márcio, sou professor de Escola Bíblica e nós publicamos aqui uma série de estudos bíblicos dinâmicas para o melhor aprendizado de todos os irmãos que estudam conosco as Escolas Bíblicas Dominicais. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 7 da classe de juvenis, que vai tratar do tema o Evangelho de Marcos. Quem foi Marcos? Da onde foi que Marcos reuniu informações a respeito de Jesus Cristo? Será que Marcos foi um apóstolo de Jesus Cristo? Será que Marcos foi um discípulo de Jesus Cristo? Ou apenas ele era um estudioso que conseguiu informações sobre Jesus Cristo? Nós veremos um pouco a respeito deste livro tão precioso para nós, nesta lição desta semana. O tema principal, ou o texto principal dessa lição está em Marcos 8, verso 31, que vai dizer: E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Olha só que informação importante que o evangelista Marcos vai trazer para nós aqui, dizendo que Jesus, antes de ser morto, ele anunciou a sua morte. Antes dele sofrer padecimento, dele for rejeitado, dele for morto, ele disse também que ressuscitaria ao 3º dia. Isto aconteceu literalmente. Jesus Cristo, no primeiro dia da semana, ressuscitou e hoje ele está vivo. Hoje ele está no céu, intercedendo por cada um de nós. Hoje ele está no céu, de braços abertos para receber todos aqueles que crê em seu nome. Se você chegou aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, eu quero convidar a você a se inscrever aqui no nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos, a também deixar seus comentários também, para que o YouTube entenda que o conteúdo é importante e mostre para muito mais pessoas, e muito mais pessoas estarão estudando conosco esta rica e poderosa palavra do Senhor. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre a visão do autor. E neste primeiro ponto eu já quero apresentar para os irmãos a nossa primeira dinâmica desta lição, que vai tratar de um tema muito importante a respeito da visão, daquilo que o autor viu, daquilo que o autor entendeu a respeito de Jesus Cristo. E nessa dinâmica o professor vai fazer o seguinte, aí na sua sala de aula, ele vai convidar um aluno a escrever características importantes relacionadas a um colega de classe dele. Por exemplo, o professor vai entregar para ele um papel e uma caneta e vai dizer para ele: olha só, eu quero que você escreva características importantes, pontos positivos, o que você gosta de ver nesse seu coleguinha aqui, no seu colega, no seu irmão aqui da sala de aula. E aí o professor vai esperar um tempo, tem que ser rápido também, 5 minutos no máximo, Essa dinâmica tem que acontecer, E aí o professor vai esperar o aluno escrever. Por exemplo, o aluno vai dizer: não, eu gosto do fulano de tal porque ele é uma pessoa amiga. Aí vai escrever: é muito amigo. Ele é uma pessoa verdadeira. Aí ele vai escrever: ele é uma pessoa verdadeira. A pessoa vai olhar e vai observar as características da pessoa que sejam boas, E vai escrever no papel todas essas características, tá bom? Em seguida, o professor vai ler, vai ler o que o aluno escreveu para toda a classe ouvir. O professor vai ler a cartinha que a pessoa fez, que o aluno fez, com relação ao seu colega de classe, ao seu colega de escola bíblica, e aí o professor vai ler todas as características, entendeu? E aí vai agradecer o rapaz que participou, ao aluno que participou, e também agradecer aquele aluno que se deixou ser avaliado pelo aluno, pelo seu irmão de classe de aula. E qual vai ser a reflexão dessa dinâmica? A reflexão dessa dinâmica é o seguinte: é que assim como o aluno viu características importantes no seu aluno, no seu irmão de classe, também o autor viu características poderosas e importantes com relação aos feitos de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo anunciou, todos os milagres, sinais e maravilhas que Jesus Cristo fez. O livro de Marcos, para os irmãos entenderem,
é o livro que mais relata os milagres de Jesus. É o livro que foca nos sinais e milagres de que Jesus Cristo fez aqui na terra. E da mesma maneira que o autor percebeu isto, né, que Jesus, além dele ser um servo sofredor, um servo de Deus que era sofredor, porém, ele era um servo que veio com poder e autoridade e fez grandes coisas aqui na terra. E aí o professor vai ler o seguinte, no texto dessa lição aqui, vai ler o seguinte: o evangelista conhecia bem o Senhor, sobre quem escrevia e sabia também de quem era a mensagem na qual havia sido escolhido como portador, o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Marcos 1:1. Olha só, ele sabia e ele conhecia muito bem, né, a visão que ele tinha de Jesus Cristo, que ele era o Filho de Deus, assim como ele escreve aqui na sua primeira carta, né, Mateus, na sua carta, Marcos capítulo 1, verso 1, ele inicia a sua carta falando que ele era, né, o Filho de Deus, ele era o Filho do Senhor, ele era o Filho de Deus que criou todas as coisas, né? Na sua convicção aqui não deixa dúvidas. Além disso, também ele foca nos milagres e nos sinais, tá bom? Características positivas que fazem refletir e ter uma visão séria e sadia também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre o público-alvo, né? Qual era o público-alvo que o evangelista Marcos teve com relação, né, a quando ele escreveu a sua carta, tá bom? No livro panorâmico da Bíblia, são apontados, da CPAD, são apontados no texto os seguintes indícios de que o público que se destinava a Marcos eram os romanos. O tema do sofrimento, né, poder de Deus e a esperança para o futuro, bem como a explicação de costumes judaicos, né, também era o tema deste livro, mostrando que a relação, né, e o objetivo deste livro ser escrito era para os romanos, para que os romanos pudessem então conhecer que o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, o ungido prometido, já tinha vindo aqui na terra, já estava aqui na terra, né? Ele já tinha vindo aqui na terra e que ele cumpriu todo o seu propósito, cumpriu todo o seu objetivo, que era morrer por nós, pelos nossos pecados, e agora, para que a gente pudesse ser reconciliado por Deus, nós precisamos agora crer no seu nome. Crer no nome de Jesus Cristo, né? Porque em Timóteo, né, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, vai dizer que só há um intermediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Ele é o único que pode nos salvar, ele é o único que pode nos levar à verdade, ele é o único que pode nos restaurar e fazer com que nós possamos ter novamente paz com Deus, porque nós fomos separados pelos nossos pecados. João 14,6 vai dizer que Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Somente por Cristo Jesus nós possamos chegar, né, à eternidade ao lado de Deus. E o objetivo dessa carta era para os romanos. Características do livro é o nosso terceiro ponto dessa lição, e nesse terceiro ponto eu quero apresentar aqui mais uma dinâmica para os irmãos, né? Ou melhor, eu vou deixar para apresentar essa dinâmica no finalzinho aqui no quarto ponto, tá bom? O terceiro ponto vai dizer o seguinte: considerado, né, por especialista como o primeiro dos evangelhos escritos, Marcos tem várias particularidades. Ele é o menor em número de capítulos, tem apenas 16, né? A conexão entre o Antigo e o Novo Testamento é vista na citação do capítulo 1, versículo 2, que menciona uma profecia proferida por Isaías sobre João Batista, conforme Isaías capítulo 40, versículo 3. Ele faz, né, ligação do Antigo e do Novo Testamento. Os profetas anunciaram do Messias e o Novo Testamento anunciaram que o Messias já tinha vindo. Os profetas apontavam para Cristo, para Jesus Cristo, e o Novo Testamento confirmava e confirma que Cristo já veio. E o Evangelho de Marcos tem essa peculiaridade, né? Esta mensagem específica, né? Por exemplo, aqui, quando Isaías fala que teria um que anunciaria os caminhos do Senhor,
E quando alguém chegasse para ele e perguntasse quem você é, ele diria: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai as vossas veredas, ou os vossos caminhos. Né? Isaías, que é o profeta messiânico, né? Conhecido como profeta messiânico, está dizendo que antes de Jesus Cristo vir nesta terra, antes do Messias chegar nesta terra, viria um que anunciaria, né, o caminho do Senhor, que anunciaria que o tempo da salvação estava próximo, que anunciaria que Jesus viria, que Jesus estava vindo, que Jesus estava às portas, né, que o Messias estava chegando para salvar a humanidade. E ele diz mais: arrependei-vos, esta era a pregação de João Batista. E o evangelista Marcos, ele fala aqui já no seu capítulo 1, versículo 1, versículo 2, melhor dizendo, apontando para esta profecia messiânica, que ele, João Batista, era a voz que clamava no deserto. Era ele que estava anunciando, que veio antes de Jesus para anunciar que Jesus Cristo já estava vindo, ou já estava na terra, e que iria fazer com que, né, o povo pudesse ser perdoado dos seus, né, pecados. Há 2 milagres que foram registrados apenas por Marcos: a cura do surdo, né, e gago em Decápolis, conforme Marcos 17, 31 e 37, e também do cego em Betsaida, conforme Marcos capítulo 8, versículo 22, verso 26. Diferenças, né, do livro de Marcos com os outros evangelhos sinóticos, né, que é Mateus e Lucas, né? Essa diferença existe porque Marcos é o único evangelista que descreve a respeito desses 2 milagres que Jesus Cristo fez. Haja vista que teve vários outros milagres que não está registrado no livro, porém, né, não está registrado nos livros de Jesus, porém, foi milagres que, se fossem ser escritos, se todos os milagres de Jesus fossem escritos, não haveria livros que coubessem todos esses milagres, né? Quarto ponto da nossa lição vai tratar sobre os ensinos de Jesus em Marcos. Qual é o ensino de Jesus em Marcos? Qual foi a ênfase dos ensinos de Jesus em Marcos? Né? Jesus fez muita comparação, analogia, né, em formas de parábolas presentes no livro de Marcos, né? E essas confirmações, essas comparações de analogias e mensagens no livro de Marcos reflete o quê? Reflete a dinâmica de como Jesus fazia, né, de como Jesus ensinava o seu povo de maneira simples, de uma maneira clara, para que o povo pudesse entender então aquilo que Jesus estava anunciando. Neste ponto aqui, os irmãos vão fazer uma pequena dinâmica, né? Uma reflexão, na verdade, que vai vai coincidir, né, podemos dizer assim, com aquilo que Jesus está falando aqui neste terceiro ponto, com os ensinamentos de Jesus aqui em Marcos, né? A maioria dos ensinos de Jesus foram feitos em quê? Em parábolas, como por exemplo, os ensinos da parábola do semeador, né, conforme Marcos capítulo 4, versos de 1 a 20, da candeia, Marcos 4, 21 e 25, da semente que é plantada e dá fruto, registrada apenas em Marcos, né? Essa parábola está registrada em Marcos capítulo 4, verso 26 ao 28. Parábola também do grão de mostarda, né? Marcos 4, verso 30 e 32. Dos lavradores maus, também conforme Marcos capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11, né? Parábolas são dinâmicas, são ensinamentos, comparações, né, que Jesus fez para ensinar de maneira clara ao seu povo. E o que nós estamos fazendo aqui? Né? E aqui o professor vai perguntar para os irmãos o que Jesus fez, né? E mediante a primeira dinâmica, o professor vai perguntar a singularidade ou a semelhança, né, podemos dizer assim, entre a primeira parábola e estas parábolas que Jesus ensina, a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, né, a parábola dos plantadores, né, dos plantadores, das pessoas que colheram, dos homens maus que foram colher, né, a parábola da candeia, do grão, da semente de mostarda. Qual é a semelhança da primeira dinâmica com esses ensinamentos de Jesus Cristo? Os alunos com certeza vão responder: o Jesus ensinou de maneira clara, Jesus ensinou
né, de maneira em que aquele público pudesse entender, eles vão dizer isto, né, com razão. Por quê? Porque era realmente assim que Jesus ensinava. Jesus pegava, né, objetos, itens dos dias atuais e fazia comparação. Por exemplo, a semente fazia comparação que a semente era como o reino dos céus, né, que ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo e no final ela seria grande, né, e estaria então sendo vista por todos. A semente do reino de Deus, o reino de Cristo, em nossas vidas também está desta maneira. Depois que Jesus Cristo veio, o evangelho foi crescendo, o cristianismo foi crescendo, mais e mais pessoas conhecem a Jesus, mais e mais pessoas entram no reino de Deus espiritual, mas no futuro o reino de Deus será literal, né, e será grande como esta semente. Comparações com coisas físicas, Jesus fazia com coisas que nós conhecia, com coisas que o público de Jesus conhecia da sua época, ele fazia comparações, né, para que o povo pudesse aprender a lição, a reflexão profunda, né, a reflexão daquele ensinamento, tá bom? Da mesma maneira, é o que nós estamos fazendo aqui, com essas dinâmicas. As dinâmicas, podemos dizer assim, que são parábolas, são comparações, né, nós pegamos objetos no nosso dia a dia e fazemos semelhança, para que você, meu querido professor, você, meu querido aluno, né, todos aqueles que estão nos assistindo possam aprender e ser edificado pela poderosa palavra do Senhor, tá bom? Se você gostou dessa videoaula, né, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, né, nos ajudar publicando, né, esse nosso canal para que mais pessoas possam nos conhecer. Nós estamos também com o segundo canal de oração e de leitura da palavra. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Se você quer nos acompanhar e sente de Deus, né, receber oração, né, receber uma palavra de conforto, nos siga lá no nosso canal e se inscreva neste segundo canal, tá bem? Tá bom? Nós temos também aqui uma opção neste canal do Valeu, né? Se os irmãos arrastarem o legalzinho para o lado, vai vir uma opçãozinha lá, Valeu. Se os irmãos quiserem contribuir com o nosso canal, nos ajudar com esse ministério, é só clicar ali em Valeu e fazer a sua contribuição, tá bom? Obrigado por você ter chegado até aqui, obrigado pela sua companhia e até a próxima aula, se Cristo, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.